Tirania é a mensagem da quinta do clamor. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías, capítulo 13, versículo 11. A tirania é um poder soberano e ilegal que vive às margens da lei sob o domínio de uma única pessoa que, por força física e mão de ferro, obriga a todos que estão debaixo do seu governo ou controle estarem submissos às suas ordens e desejos sem qualquer possibilidade de questionamento que venha se insurgir contra a vontade do tirano. É um estado letal contra a humanidade que desde a fundação do mundo vem assolando de maneira sorrateira e maligna a dignidade daqueles que estão sujeitos a esta espécie de regime ditatorial. As controvérsias do Estado tirano e o rastro de maldade que esse regime tem deixado para a memória da posteridade tem nos mostrado com o pagamento de muitas vidas que esses inescrupulosos tiranos, que movidos pelo sentimento de ganância, regado pela arrogância e soberba, ao ter em suas mãos o controle absoluto da situação, não se fazem arrependidos e muito menos se consideram equivocados pelos seus atos arbitrários, antes enaltecem e reafirmam de maneira mais veemente e voraz as suas convicções de que vieram para ficar e não há quem os destitua deste poder. O tirano e o seu modelo de governo têm se perpetuado desde a fundação do mundo até os dias de hoje. Tem se mostrado forte e influente nas mais diversas camadas da sociedade. Tem influenciado pessoas e conquistado novos adeptos a este modelo de extermínio racial. Tem invadido a família na criação de filhos representados por pais autoritários, pais que humilham e espancam seus filhos na tentativa de moldá-los ao seu modo de viver, que nem sempre é o mais humano e respeitoso. Pais que ofendem com palavras, pais que menosprezam e não assumem os seus atos equivocados de criação, pais que tentam, ao seu bel prazer, criar e ditar regras que jamais cumpririam em seu tempo, regras ditatoriais, regras que abatem a alma, regras que lançam os seus filhos em crise de existência perante o divã de um psicólogo que também nada pode fazer ou resolver tal desequilíbrio. A tirania tem invadido a fé da sociedade, que também está sujeita aos tiranos religiosos, que mais oprimem ao criarem regras e dogmas a serem cumpridas, ao invés de libertá-los através da graça do evangelho. Tiranos religiosos que se alimentam da opressão alheia, tiranos religiosos que se fazem valer do seu pseudo-poder e autoridade sobre aqueles que estão à beira da morte, à beira do colapso físico e mental, pessoas desesperançosas que buscam socorro naqueles que se propõem a ajudar. No entanto, se deparam com tiranos perversos, se deparam com grupos de extermínios que estão prontos para uma verdadeira carnificina, uma carnificina de alma, uma carnificina que propõe a desconstruir valores e princípios em detrimento de uma tirania sem fim, uma tirania que se vê acima de tudo e de todos, uma tirania que não vê juízo para os seus atos, uma tirania que não mede consequências, mas tudo isso vai acabar. Vai acabar porque o tirano será reduzido a nada. Vai acabar porque o escarnecedor da sua vida e da sua fé serão consumidos. Vai acabar porque todos que se dão à iniquidade serão arrancados pela raiz, afirma o profeta Isaías no capítulo 29. Os dias dos tiranos estão contados. Os dias dos tiranos estão sendo abreviados. Já está posto o machado sobre a raiz, diz Lucas capítulo 3. Já está posto o machado sobre a raiz da maldade, cujo império será cortado e lançado no fogo eterno. Já está posto o machado sobre a raiz da intolerância religiosa, onde não haverá mais espaço para tiranos e ditadores. Já está posto o machado sobre a raiz daqueles que tinham a missão inicial de apacentar e conduzir o rebanho à salvação, porém foram perversos e se tornaram mais tiranos do que os tiranos. Já está posto o machado sobre a raiz daqueles que tinham o dever de cuidar do ser
incapaz ou do incapacitado e não o fez. Já está posto o machado sobre a raiz daqueles que receberam o dom da governança, sobre aqueles que receberam o dom do ensino, sobre aqueles que receberam o dom da medicina e usaram apenas para o seu enriquecimento próprio, sobre aqueles que foram chamados a cuidar, sobre aqueles que foram chamados a amar, chamados a ensinar, e por conta da maldade, por conta da crescente iniquidade, por conta da arrogância, do atrevimento e soberba, se fizeram todos negligentes aos seus chamados e se tornaram tiranos insaciáveis, rebeldes e insubordinados aos mandamentos do eterno Deus, que diz: e visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Que Deus os abençoe.